Olá a todos, como vocês estão? Eu sou o Epson Araújo, sou psicólogo, sigo a abordagem tomista e estou aqui com a Dani para esse mais novo episódio, né, do nosso podcast angélico. Oi Dani, como é que você está? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Como é que você tá, Epson? Bem também, graças a Deus. E a Dani também, como vocês já sabem, a Dani também é psicóloga, ela também segue a abordagem, né, dentro da psicologia, que é a abordagem tomista. E esse é o primeiro episódio, né, que a gente está gravando após a nossa divulgação, né, dos Nosso 4 primeiros lançamento, episódios, né? do nosso lançamento dos 4 primeiros episódios que a gente já colocou, né, nas mídias. E então agora a gente, né, vai estar gravando nessa dinâmica, ainda permanecendo, conversando esses assuntos importantes dentro não só da psicologia tomista, né, mas também naquilo que a gente entende de importante na atualidade, para as pessoas, dando o nosso conhecimento também, né, geral da própria psicologia, as nossas experiências, né, e o que a gente pode mais agregar, né, para vocês, e também sempre falando, né, quando tiver sugestões, alguma colocação de temas, alguma coisa que queira que seja conversado, pode colocar nos comentários ou pode chamar a gente nas redes que a gente vai se reunir para poder cumprir esta demanda. Bom, hoje o episódio será sobre os temperamentos, né? E esse episódio, ele terá, a princípio, uma pegada, né, mais acadêmica, porque Introdutória, né? ela é mais introdutória. A gente tem que introduzir esse assunto, até porque, assim, eu não sei se você acha isso, hein, Dani, mas o assunto ficou popular, principalmente em pessoas, né, no meio católico, e assim, e às vezes quando algo é muito popular, acaba caindo no senso comum, acaba saindo um pouco de uma ciência, ainda que o assunto, né, dos temperamentos, ainda que tenha começado, né, com Hipócrates, né, dentro da sua medicina, naquela época, né, as disciplinas caminhavam muito juntas, né? Você era filósofo, mas também você sabia muito de matemática, você sabia de biologia, né? Tudo caminhava mais junto, né? Isso. Hoje a gente tem A a própria separar matemática, né, surgiu da filosofia. Então, assim, justamente, né? se a gente for reparar, era tudo realmente muito unido, né? Tudo muito unido de modo geral, e assim, hoje em dia não é muito assim, né? A gente tende a separar, a setorizar muito as coisas. Acho que quando a gente une tudo isso, né, vem na prova do Enem, né, e todo mundo chora, né, porque a prova do Enem é uma Prova de maratona, resistência. uma prova de resistência. Mas enfim, e aí, então, o que acontece? Nós vamos introduzir esse assunto, né, com uma pegada mais acadêmica, porque a gente tem que falar o que significa isso, tirar um pouco do senso comum que a gente vê que há a espécie de confusão e também até mesmo um equívoco sobre o que realmente seja o temperamento em si, muito se confundindo como padrões de comportamento, mas tem que ir a uma visão mais além. E então, né, dentro dessa visão, eu tô aqui ancorado. Aliás, é bom dizer, né, que meu TCC de faculdade foi sobre os próprios os temperamentos, né? Então, eu estou ancorado com autores dentro da psicopatologia, como Dalgala Rondo, filósofos como Paulo Malapé, o cônego Conrado Roque, o Christian Capes também, que é um filósofo padre. Então, agora eu não lembro todos assim de cabeça, né? Mas pelo menos essas pessoas assim importantes da academia, o que eu estou falando não é da minha boca,
vem da. Embora possamos dizer que Epson é um especialista em temperamento. Quando se faz um TCC no assunto, né, é uma pesquisa muito elaborada, né, a pessoa pesquisa muito, então a gente pode dizer que ele é especialista na área. É uma honra, inclusive, fazer o podcast sobre esse assunto com ele. Obrigado, Dani. Mas assim, se tivesse até uma pós-graduação, né, sobre isso, uma especialização, nossa, eu até poderia fazer. Mas vem de estudos assim, né, unindo tanto a academia, né, da psicologia. Se você parar para ver, Dani, o Wundt chegou a mencionar sobre isso, o próprio Kant chegou, não da mesma maneira, da mesma forma, e também não vou ficar falando aqui quais são as diferenças, já vou direto naquilo, o que verdadeiramente é os temperamentos, os 4 temperamentos. Eu não sabia isso do Wundt e do Kant, não, é bem interessante. Né? Eles faziam muitas críticas à filosofia clássica, né? Críticas construtivas e críticas, né, também que não gostavam. Sim, sim, com certeza. E eles, assim, eles até, de uma certa forma, usavam o mesmo termo, né, como sanguíneo e tal, o colérico, mas colocavam um pouco mais a sua moda, né, e mais as suas explicações, não seguindo muito o termo hipocrático, né, e também um galênico, né, eles não seguiam muito bem, assim, a risca completamente, sabe, sempre tinham algumas mudanças. Isso que eu fui pesquisar isso dentro de bibliografia e tal, né? Mas, então, enfim, né? A gente vai se ater ao comum, né? Ao normal. Sim. Ao de Hipócrates. O de Hipócrates. Ele vai começar falando de Hipócrates bem rapidamente, assim. Mas não quero me ater muito àquilo que não é. Mas começar falando daquilo que não é para se transformar naquilo que é o que a gente pode entender hoje, levar, vale a pena. Então, assim, o tema dos 4 temperamentos, né, ele começa com Hipócrates, basicamente, ele é considerado aí como o pai da medicina, e nas suas observações, ele percebia, né, associava a doença, o desequilíbrio corporal, com a quantidade de fluidos do corpo, né, a fleuma, a bilis negra, a bilis amarela e o próprio sangue, né? Então, nesses 4, começando o fleumático, depois o colérico, melancólico e sanguíneo. Então, quando o corpo entrava uma espécie de desequilíbrio desses fluidos corporais, eu entendi que a pessoa estaria sofrendo, né, de uma cólera, não a cólera no sentido que a gente entende de bactéria, né, hoje, mas a cólera no sentido mesmo de a pessoa estar irada, essas coisas, né? Esses desequilíbrios corporais seriam umas explicações de doença, tanto que as terapias eram olhando para o corpo e fazendo uma contra-resposta à específica ao específico desequilíbrio daquilo para que volte ao equilíbrio normal, ao homeostase, vamos dizer assim. E aí, Galeno, alguns anos depois, alguns séculos depois, ele já vai mais além, né? Ele coloca isso mais perto do comportamento, já vai complexificando a coisa, mas tem uma pegada muito, muito grande ainda em Hipócrates, né? Tem uma influência muito grande em Hipócrates. E Galeno, ele chega até a falar de 9 temperamentos, Dani, não sei se você sabe disso, mas seria o próprio... Já vi, inclusive até hoje tem gente que prefere os 9 temperamentos, né? Porque seria o colérico, a gente ainda vai falar da natureza de cada um, né? Mas seria o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, em seus respectivos aportes, naquilo que seja possível. Mas o nono,
um aporte, né, um sobre o outro. Mas o nono temperamento seria um temperamento em equilíbrio de todos eles. Né? Então, alguém que chegasse a um equilíbrio do seu temperamento teria esse prêmio, vamos dizer assim, de ter um nono temperamento, que seria um equilíbrio. Nisso aí que você tá falando, assim, no nono temperamento, em equilíbrio, você acha que eles, de certa forma, essa teoria acredita que a pessoa muda o temperamento? É aí que a gente vai chegar nesse episódio, assim, falar o grande bacana, assim, da questão do temperamento, porque mudar temperamento vai depender do qual é o seu ponto de vista, sabe, Dani? Porque mudar a sua genética, você não vai conseguir mudar o seu código genético DNA, assim, sabe? E o seu conjunto corporal. Mas a alma, né, ela é, como a gente vê em Aristóteles, né, a alma é o princípio da vida. Então a alma ela tem soberania ao corpo orgânico, né? Então a pessoa, né, tem esse corpo orgânico em tal qualidade, e a alma, como ela pode dominar, sobretudo com a ação dentro da psicologia tomista, a gente também reconhece isso, junto com a ação da graça divina, a pessoa pode ainda mais, né, conseguir chegar a um estágio que aquele temperamento físico, né, já possa ser completamente, especialmente seus defeitos, né, consertados, vamos dizer assim, né, transformados, né? Então esse seria o grande barato, né? É possível sim considerar como um temperamento em equilíbrio, mas depende do seu ponto de vista. Se você colocar mudar o temperamento, tá, mas o que você está considerando como mudar? A genética em si mesmo você não muda, tá? Mas você não é somente DNA, né? Você tem alma, você tem espírito, né? Então, e a alma e o espírito, né? Elas têm sim capacidade de aprender novas coisas, e a alma ficar, né? Ser, melhor dizendo, mais equilibrada, indeterminante aos vícios, indeterminante às suas próprias virtudes, né? Então, sim, uma questão de exercitar-se, né? E você não vai mudar em si o DNA, mas você pode exercitar outras práticas. Porque assim, aí agora a gente já pode adentrar mais, né, no que é cada um, né? O filósofo Paulin, ele foi no início do século passado. Ele apontou vários fisiologistas, né, na época, e os fisiologistas falavam assim, né? Não necessariamente nos 4 temperamentos, que os 4 temperamentos em si, como eu já falei, ele vem de Hipócrates, né? E você sabe que depois do iluminismo, né, teve uma rejeição muito grande aos conhecimentos que se passou, principalmente que foram muito presentes na Idade Média, que a gente vê próprio muito Santo Tomás. E eu acredito, isso é opinião minha, tá? Não é científica nem nada, mas eu acredito que muitos, né, olharam para isso, só 4, é muito simples e deve ter algo mais do que isso, vamos, né, evoluir esse entendimento, esse conhecimento. Por isso que é difícil você ver acadêmicos, fisiologistas e tal, enfim, só ficando com os 4, né? Mas, da sua maneira, né, eles acabam falando, né, sobre os 4 temperamentos. Até mesmo, Dani, quem você seguia um tempo atrás, né, o próprio Jung, se você for para pensar, né, na sua colocação, né, de extroversão, introversão, né, tem algo relacionado a isso também, aos próprios temperamentos. Sim, o Jung ele buscava muita coisa na filosofia clássica, né, e modificava pro contemporâneo, para a mente dele. E aí, esse perigo de modificar para contemporâneo é algo que
a gente vê que em São Tomás a gente não tem perigo, por isso que quando a gente vê, né, São Tomás e as coisas relacionadas a temperamentos, né, junto com ele, a gente eu me sinto praticamente mais seguro, né, do que porque é como se fosse uma leitura, né, do ser humano sem perigo de cair em uma espécie de contemporaneidade respectiva ao seu tempo. É Sim, uma é como leitura. se permanecesse presente sem precisar fazer releituras, né? Ele Sim, consegue manter aquilo tanto na época medieval em que ele, né, viveu aqui na Terra, quanto hoje a gente consegue deixar isso bem contemporâneo sem fazer releitura para as novas tendências, né? sim, justamente. E aí, então é uma leitura atemporal, né, vamos dizer assim, do ser humano, porque ela é integral. Porque quando você olha o ser humano somente pelo seu comportamento, o comportamento das pessoas mudam, ainda que as paixões possam ser as mesmas, o comportamento das pessoas mudam. Né? O jeito como a sociedade encara algumas coisas, com certeza vai mudar. Mas isso não significa que ontologicamente teve uma mudança no ser humano, assim, na sua essência e também, quem sabe, na sua substância. Então, então essa leitura por isso que é complexo falar sobre os temperamentos, é muito mais complexo do que somente memes, assim, né, que a gente vê, que são padrões de comportamento e que a pessoa acredita que, hoje eu tive ou nem sinceramente hoje, mas no mês eu fiquei mais triste. Aí vai lá ver um meme lá de um melancólico reagindo a alguma coisa, e aí acredita que ela seja melancólica, mas tem muito mais do que isso. Então, quando eu vou olhar os temperamentos, eu vou começando da biologia até o espírito, cumprindo aí com a antropologia de Aristóteles até São Tomás. Então, se você falar de temperamento físico, você vai falar, né, do quê? Essas 4 possibilidades. E esse filósofo Paulo Malapé, né, ele olhou o que os fisiologistas no geral estavam falando e o que significaria, né, ter um temperamento físico. Basicamente, existem essas 4 grandes possibilidades da nossa genética, né, isso a gente herda, né, de família, e na qualidade dos nossos componentes químicos, né, porque nós somos feitos de carbono, né, somos feitos de temos H2O, né, nós temos cálcio, nós temos nós temos fósforo, nós temos uma série de componentes químicos que compõem o nosso corpo orgânico. Então, esses componentes químicos têm uma qualidade, né? E não somente a qualidade da constituição química, mas também biológica, como sistemas. O meu sistema nervoso central, periférico também, enfim, não é o mesmo sistema nervoso da Dani. O meu metabolismo não é o mesmo metabolismo do da Dani, por exemplo. O sistema entérico, né? Ele meu não é o mesmo sistema entérico da Dani. E hoje existem muitos estudos, né, dando importância ao sistema entérico, né? Sistema nervoso entérico. Então, nós temos diferenças. E essas diferenças corporais orgânicas, ela pode ser explicada, né, pela genética, né, pelo cruzamento, né, de informações de códigos genéticos dos nossos pais. Né, e assim sucessivamente, né, vai acontecendo. Então, só que o ser humano não conseguiria sair de 4 qualidades. Né? Por mais incrível que pareça, ele não consegue sair disso. E essas 4 qualidades que a gente encontra no colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, o que seria um colérico? Né? Um colérico aí que entra as perguntas de Rock, Dani, que ele faz essas perguntas. Né? Se
você é uma pessoa que tende a responder rápido, né, aos estímulos externos, e esses estímulos externos vêm através dos sentidos, né? Tato, olfato, audição, visão e paladar, né? Esses são as nossas portas de entrada para os sentidos, são os sentidos externos, né? Nossas portas de entrada para as coisas que vêm de fora. Certo. E pessoas tendem a responder mais prontamente a isso. Então, provavelmente são pessoas com esse tônus nervoso. A gente aprende isso na faculdade, né, de psicologia, nas aulas de neuropsicologia, que existe um tônus nervoso, como se fosse para falar de modo mais simples, né, como se fosse um nível de funcionamento do sistema nervoso por si só, né, só de você estar vivo você tem um certo tônus, e as pessoas têm tônus nervoso diferente, né? Então, no meu caso, eu seria o extremo oposto da Dani, porque eu sou colérico e a Dani é fleumática. Então, eu tendo a responder rápido, né, aos estímulos externos. Provavelmente, né, o meu sistema nervoso, né, toda essa qualidade biofísica, bioquímica, apontando para eu responder rápido esses estímulos. Aí o Conrado Roque vai fazer essa pergunta. Você tende a responder rápido aos estímulos externos? Aí eu vou falar, sim, né? A Dani vai falar, Já eu vou responder que não, né? Bem não mesmo, porque eu... Bem não. Bem lentamente. Isso quando responde, né? Isso, mas fala como é que é, Dani, assim, pra... Tipo, um pouquinho assim da... Tipo, um exemplo, né? Vamos lá. Se alguém pisar no meu pé na rua, é muito mais fácil pra mim eu não me incomodar com isso, né? Tem gente que já logo se explode, né? Já logo, né, se arma todo contra a pessoa porque machucou o pé ou pisou no pé de propósito. Eu já vou demorar um tempo pra poder assimilar que aquilo foi contra mim e vou ter preguiça de responder aquilo. Eu vou pensar assim, 3.000 vezes antes, será que realmente vale a pena responder isso? A pessoa fez de propósito, né? Pisou no meu pé de propósito. Eu vou pensar, será que realmente vale a pena responder isso? Ah, mas vai tomar tanto do meu tempo, né? E aí eu simplesmente vou deixar pra lá. Geralmente é assim que eu vou fazer. Isso quando eu não pedir desculpa, caso, né, aquele negócio que todas as mães falam pros seus filhos, né? Ah, se pisarem no teu pé, se esbarrarem você na rua, pede desculpa. É pra gente se proteger do perigo da rua, né? As mães geralmente falam isso, pelo menos a minha fala isso, as minhas tias também. É sempre assim. Eu vou ser justamente essa filha perfeita para esse tipo de mãe, porque eu realmente vou pedir desculpa porque eu não quero ter trabalho com aquilo. Então, as minhas respostas, às vezes eu vou até ignorar, né? Tipo, aconteceu? Nem vi. Porque eu realmente não tenho uma resposta rápida a essas coisas. A resposta é realmente muito lenta. E quando eu racionalizo isso, né? Continua sendo lenta a resposta. Mas você sabe dizer assim, uma última experiência sua que você teve, que você falou assim, cara, eu fui muito fleumática nisso aqui? Você tem uma? Sim. Eu posso dizer agora, nesse exato momento. Porque... por quê? Eu vou te explicar por quê. Você perguntou, você sabe dizer alguma experiência que né, te marcou a ponto de eu falar pra você aqui agora? Não vou saber. As coisas não me marcam assim. Por isso que eu vou dizer agora. Nesse exato momento eu estou sendo muito fleumática. Porque as coisas não me marcam a ponto de eu lembrar e poder dizer pra você, pô, lá na segunda-feira passada aconteceu isso, isso e aquilo. Porque as coisas passam pra mim, né, de uma forma muito fácil. Não marcam da forma como aconteceria contigo. Por isso que você me faz essa pergunta. Porque pra você é muito comum isso. Né? As coisas te marcarem, você lembrar exatamente como aconteceu e tudo mais. Pra mim é justamente o oposto. As coisas não me marcam, eu não vou lembrar como aconteceu e não vou poder te contar
Vou poder te contar um caso aqui agora. Eu teria que pensar muito, lembrar muito, talvez ver se eu anotei alguma coisa, para poder lembrar e te dizer isso. Você é fleumática mesmo, né? Não, mas Eu sou de assim. carteirinha. Mas assim, a memória afetiva sua, então. Não é aquela coisa que vem rápido, assim, né? Não, ela é bem desapegada mesmo, é uma memória bem desapegada. Eu vou te dar outro exemplo. Para o fleumático, entender o sofrimento dos outros é complicado, né? Ele entende porque racionaliza muitas coisas, mas, digamos assim, se você virar e falar assim, mas eu vou voltar ao exemplo do pisar no pé. Mas pisar no meu pé, fiquei tão nervoso, não sei o quê. Minha vontade era brigar com aquela pessoa. O fleumático, ele vai olhar pra você e falar, como assim? Por quê que você... Vai perguntar por quê, porque não entende exatamente da forma como você tá falando, né, de mim. Uhum. Como assim você não lembra, né, o que aconteceu e não te marcou? É exatamente dessa forma que o fleumático se sente quando vocês tem uma resposta rápida. Porque pro fleumático isso não faz sentido, né, no dia a dia. É claro que no treinamento da vida, né, conforme vive, o fleumático amadurece e aí ele consegue ter uma percepção melhor. Mas vai no fleumático adolescente, ele não vai entender nada. Ele vai ficar, como assim você tá sofrendo por causa de ciclano? Isso Entendeu? aí isso a gente pode até aprofundar mais, né? Quando a gente fizer os episódios separados, né, para cada temperamento, né? Sim, seria ótimo, porque cada um tem sua particularidade, né? Eu tenho uma cada um tem amiga melancólica, eu gosto até de dizer para ela que o melhor amigo do fleumático é o melancólico. Porque tem algumas semelhanças, né? E o fleumático, ele não vai ser uma resposta rápida que machuca o melancólico, né? E o melancólico, ele não vai ser não vai demonstrar um rancor tão rápido, né? Do fleumático ser um pouco diferente. Entendi. Diferente. Essas E a especificidades, gente assim, pode sim, né, relações. separar e tentar explicar, né, essas coisas, assim. Sim, com certeza. Mas aí, então, aí voltando, né? Então a gente falou um pouco, né? Já falou da primeira pergunta, né? Que o Rock faria. Que tende a responder rápido? Eu respondo sim. E a Dani responde não. E aí, quando eu perguntei de memória afetiva, já diz respeito à segunda pergunta que o Conrado faz. O Conrado Rock faz. Que é se aquele estímulo externo que chegou a você e você teve entendimento sobre ele tende a gravar-se, né, dentro da sua alma e tanto a alma sensível até como a alma intelectiva, né, se tende aquilo ali a ser um conteúdo por muito tempo. Então, eu como colérico, eu respondo sim para isso também. E a Dani responde não para isso também. Então ela é meu extremo oposto, né? Porque por conta da minha constituição física, por conta também da minha história de vida, eu tendo a responder rápido, né? E a gravar com aquilo ali muito rápido, né? E é muito interessante que eu não vou falar isso aqui, né? Porque seria muito pessoal. Mas dentro da minha infância, né? Eu vivi situações muito traumáticas. E assim, eu demorei muito tempo a reconhecer que eu era colérico. Porque eu não, por conta desses traumas assim de infância, eu tinha muito medo de ser responsivo ao mundo exterior de modo, enfim, expansivo realmente, né? Para fora. Eu só consegui me colocar mais para fora depois que eu fiz terapia e tal, coisa assim. Mas eu tinha essa coisa de sempre responder rápido, né? Mas eu respondia para mim, ficava para dentro para mim, sempre foi muito profundo, né? E aí você percebe que tem duas perguntas, né? E você pode responder sim e não para uma e sim e não para a segunda. Então aí você permuta nessas 4 possibilidades, né? Então, para a primeira pergunta, vai responder sim para a primeira? Os dois que respondem sim, né, são o colérico e o sanguíneo.
eles tendem a responder rápido aos estímulos externos. E quem responde não para a primeira pergunta, né, são os melancólicos e os fleumáticos. Eles não têm, por conta da sua natureza física, a tendência de responder rápido aos estímulos. Isso você vê muito bem na infância. Às vezes você tem irmãos, né, criados na mesma família, que nasceram próximos, ou até mesmo gêmeos, né, mas que você tem já na primeira infância pequenas diferenças na resposta entre eles. E se não forem gêmeos, a possibilidade aumenta ainda mais. Porque né, de cruzamento genético bem distinto, às vezes um irmão tende a responder muito rápido, às vezes o outro irmão muito paradão nisso. Então, o ambiente, o exterior, nas brincadeiras, enfim. Então você já começa a olhar ali e diferenciar os temperamentos muito bem na infância. E aí, por que eu falo essa questão na infância? Porque na infância, antes dos 7 anos de idade, que a gente entende dentro da literatura moral, antes dos 7 anos de idade, aquele ser humano é basicamente as suas potências corporais agindo. Claro que não é que não tenha outras potências da alma, do espírito agindo ali. Não é isso. Tem agindo. Mas a gente pode assumir com mais facilidade que a partir dos 7 anos de idade, o pensamento, a constituição moral, né, da criança está se formando e já pode ser considerado. Então, a partir dos 7 a 10 anos de idade, você já começa a considerar ali, naquela pessoa, não só o temperamento físico, como também já o temperamento moral. Né? Paulo Malaperte gosta de falar de temperamento moral, porque aí já seria uma resultante entre o corpo físico, que está aí para receber os estímulos externos, com a alma, que também está aí para inteligir e decidir, né, sobre a sua a sua vontade, né, decidir sobre qual objeto vai querer, e o seu intelecto, né, conhecendo aquilo que quer querer, e seus traumas, suas experiências. O negócio é complexo, realmente. Então, para você fazer essa leitura integral, você tem que considerar, não só na infância, né, a qualidade física, como à medida que a criança vai crescendo, né, você vai olhando pela alma sensível, que tem a memória, os sentidos internos, tem a memória, a imaginação, coisas que a gente já falou lá nos episódios anteriores. Por isso que eu não vou retornar quanto a isso. Caso você não saiba, é só buscar um episódio sobre a psicologia atomista, que lá vai estar explicando direitinho essas coisas. Então aí você coloca na equação, entre aspas, essas faculdades. E essas faculdades, elas recebem do corpo físico essas impressões, mas dependendo de como a alma intelectiva ter um poder soberano sobre o corpo, como ela decidir, aquilo ali já vai transformando, pode até transformar aquele temperamento que era daquele jeito para um comportamento diferenciado, né? Então, um sanguíneo, né, que ele responde prontamente sim, né, para a primeira pergunta, e não para a segunda, que aquilo ali, por exemplo, né, as memórias, os sentidos externos e tal, não ficam muito tempo gravados, né, na sua alma, aquela impressão na alma não permanece, não tende a permanecer,
pode acontecer que na vida de um sanguíneo ele tenha tido na infância ou na adolescência, uma morte de algum parente, vamos supor. E aí, nessa morte de algum parente muito querido, ele tenha chegado a uma profundidade daquele conteúdo e tenha chegado a uma profundidade na meditação do que é a morte, do que é a perda da morte, que talvez naquilo ali, ele, a partir daquele momento, ele tenha experiências, teve uma experiência e busca ter mais experiências mais profundas. Então, por isso, né, que a gente, quando fala sobre os temperamentos, eu gosto de dividir temperamento físico nesses 4. E aí, a alma, ela também tem um temperamento que é uma resultante do físico, mas a alma mesma. E o ser humano é um composto de corpo e alma. Ele é uma unidade entre corpo e alma. Então você tem situações que a pessoa nasce com tal temperamento e a gente vai olhar, né? Vai olhar na infância, vai olhar o que os pais estavam falando, e os temperamentos são esses, né? São esses 4: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Mas ao longo da vida, uma pessoa, por conta das suas experiências, né, em tudo que eu já falei, se eu repetir, vou ser prolixo, por conta das suas experiências, ela pode ter nascido com aquele temperamento, sim, mas ter um comportamento, um modo de agir diferente, distinto do seu temperamento que ela nasceu. Por isso que muita gente muita gente chega na terapia, nas análises, enfim, falando que não se identifica como pessoa, acha que está longe de como ela acha que está longe de si, enfim, porque ao longo da sua vida ela foi recebendo esses traumas, não conseguindo elaborar muito bem isso, e alguma coisa na sua natureza chama para uma qualidade do seu temperamento, mas ela não consegue aceitar a qualidade de um temperamento porque ela está presa no comportamento e ela não se sente bem com ela mesma, por conta de um grande trauma que ela teve, uma coisa que não foi muito bem elaborada, e que em clínica e análise a gente pode elaborar isso melhor. E a pessoa se conhecer naquilo ali. Então, eu poderia ter levado esse assunto já de modo muito mais simples, né? Mas eu tô nesse episódio, né, tentando fazer um compilado desde já naquilo que a gente pega do mais simples, mas como esse é um assunto, né, que eu já estou falando de modo mais acadêmico, para os alunos, né, para profissionais, também, claro, vocês sendo leigo escutando isso, mas o episódio voltado, né, mais para esses 2 primeiros públicos, que estão dentro da academia, ele já entendeu o que é o temperamento, sim, os 4 temperamentos, mas na leitura tomista sobre os 4 temperamentos. Porque quando a gente leva a leitura tomista sobre os 4 temperamentos, a gente leva em consideração o temperamento físico, como Galeno levava, né? Mas a gente coloca aí as potências, né, da alma sensitiva, da alma intelectiva, dentro dessa equação, para realizar a leitura do temperamento, entre aspas, final, que eu coloco, né, que como a alma, qual o temperamento da alma hoje, né, o que ela está realizando hoje, né? E aí quando você coloca o temperamento da alma, é o físico mais a alma e como a pessoa ela está agindo, né, quanto a isso. Eu acho que eu espero ter me feito entender sobre esse assunto, é complexo, entendeu? Não é que eu queira transformar o temperamento mais rebuscado do que ele é, não, mas se a gente ficar só no temperamento, o colérico se irrita fácil, o sanguíneo é bobinho, o melancólico é triste, o fleumático ele é preguiçoso. Se a gente ficar só nisso aí, cara, a gente não vai
eu não vou considerar que eu fiz uma boa introdução sobre o assunto. Entendeu? Sim, a gente nem consegue caminhar, né? Porque não se limita a isso, o temperamento. O temperamento ele é muito mais complexo, porque nós, seres humanos, somos complexos, né? Nós somos complexos. Então, como a gente pode simplificar algo que tem a ver com a alma humana, com o espírito humano, com o ser humano, né? Justamente. Então, né? Bom, para finalizar esse episódio, então só para fazer uma recapitulação, né? Quando a gente fala dos 4 temperamentos, né, nós temos colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O colérico, ele tende a responder rápido aos estímulos externos e permanecer com esses estímulos gravados, né, em sua alma. Sua memória afetiva vamos dizer assim, mais aguçada. Ele tende a ter um rancor maior, ele tende a viver as suas paixões de modo mais profundo e ser mais repetidor, né, em busca das suas paixões. Já o sanguíneo, ele tende a responder rápido, sim, também, e às vezes ele é até mais expansivo do que o próprio colérico. O colérico é extrovertido, mas o colérico ele é mais voltado a um objeto só. O sanguíneo ele é mais complacente. É um fogo que pega em muitos lugares, mas por conta da sua constituição física, tudo que a gente já falou, não tende a permanecer com aquelas paixões, aquelas emoções por muito tempo. Então, por isso a própria complacência, né? Ele tende a ser uma pessoa de multi-experiências em diversos lugares, de várias pessoas, mas poucas delas são profundas e pouco ele consegue permanecer com os compromissos, principalmente de compromissos afetivos. O melancólico, ele não tende a responder rápido, porém ele tende a responder depois, quando entende o que aconteceu, aquilo ali ficar de forma muito profunda na sua alma. Então ele tende a viver uma memória afetiva bastante aguçada, até mais do que o próprio colérico, em alguns aspectos, né? Mas ele não tende a ser extrovertido como o colérico, porque ele demora a responder. Às vezes um conteúdo, ele entende que está triste por algo que aconteceu uma semana atrás. E por que normalmente fica triste, né? Porque aquilo ali já aconteceu, né? Ele não respondeu tão rápido, ele não resolveu aquilo tão rápido. Então, ele precisa se dispor a sair do seu lugar, né? a poder resolver aquilo ali. Só que aquilo ali já passou. Então, aí entra numa espécie de um beco sem saída, né? Então, o melancólico acaba vivendo isso, né? Tende a viver isso. E o fleumático, ele vai responder não para as duas perguntas. Não para os estímulos externos e não também para a permanência deles, né, na sua alma, né, tanto na sua consciência, na sua memória afetiva, no seu senso comum, né? Então ele não tende a ter essa profundidade, tanto que a própria Dani, como fleumática, ela já falou isso aqui no episódio. Então, sabendo, né, introduzindo esses 4 temperamentos, aí, com falas, né, mais divididas em outros episódios, a gente vai falar, né, sobre cada um, experiências que cada um tende a viver, coisas que cada um pode fazer para poder ir contra os defeitos dominantes de cada um, buscando as virtudes presentes em cada um, para que a alma, né, possa ser soberana a uma inclinação desordenada, né, da própria alma, e também é potencializada pelo próprio corpo, né, para que o espírito possa ser soberano sobre as inclinações
maléficas, né, que cada alma tem e são sustentadas e apoiadas, né, por esse corpo físico que às vezes chama muito, quer viver muito, é impaciente, ou um corpo físico que é um pouco mais lento, é um pouco mais vagaroso a chegar a tal objetivo, a tal situação que a pessoa queira resolver, enfim, né? Bom, Dani, eu acho que falei tudo que eu precisava falar. Você tem algo mais que queira acrescentar dentro do episódio? Enfim, pode falar, tá? Eu falei bastante, mas é porque eu, né, tô tentando colocar assim, né, buscar uma fala mais acadêmica mesmo para esse episódio. Hein? Sim, você é o nosso especialista na área. O que eu diria, assim, é mais um recado para as pessoas que às vezes não se interessam tanto pelo temperamento, têm uma certa aversão, justamente porque aquilo que você falou, né? Por conta daquilo que você falou, de simplificarem o assunto, né? De tornarem algo corriqueiro no sentido mais. É quase um signo, né? Para algumas pessoas. E algumas outras pessoas acabam criando uma certa aversão, né, ao temperamento. Então, é mais um recado para essas pessoas que o temperamento é importante. É importante se conhecer o seu temperamento, porque esse é o primeiro passo para o autoconhecimento. E ter autoconhecimento é ter a capacidade de melhorar a si mesmo, né, de amadurecer, de encontrar o melhor caminho para a edificação da sua alma, né, de você mesmo. Você teria algum recado para essas pessoas, Epson? Existem pessoas próximas minhas, assim, né, de academia mesmo, né, que não são muito chegadas ao temperamento, mas eu não estou dizendo que elas também estão erradas, né? Temperamento é uma teoria, ainda não deixa de ser questão de ser teoria, né? Começou de modo errado, né? Em Hipócrates, no sentido da sua explicação. O que ele observava para que isso acontecesse, né? Que são os fluidos corporais, mas a gente vê que não é isso. Mas, quando a ciência da biologia ela aponta, sobretudo para sistema nervoso, sabe? Diferentes qualidades para o sistema nervoso, isso me chama muita atenção para dar realmente sustento aos 4 temperamentos. E essas são as possibilidades. Agora, não dá para ficar na biologia e parar por aí. Por isso que a gente vai para a filosofia, né, que estuda o ser humano basicamente na sua essência, principalmente as filosofias mais verdadeiras, sobretudo a de São Tomás, e nós como psicólogos, né, unindo esses dois conhecimentos, da filosofia e da biologia. Né? Nessa união, né, desses dois conhecimentos, nós estamos voltados a práticas que ajudam as pessoas a se conhecerem e conseguirem ser pouco mais dominantes de si. Então, quando eu, na clínica, faço intervenções baseadas nos temperamentos, eu não estou falando comportamento aí acabou e só por isso, porque é assim você vai ficar triste, vai ficar com raiva, né? Algo errôneo, não é isso. Então, considerando ele como um todo, e o temperamento é uma parte desse todo. Então, alguns colegas podem não gostar disso, mas eu particularmente gosto. São muitos teóricos falaram sobre isso de maneiras diferentes, né? Mas eles reconhecem que há pessoas mais introvertidas e outras mais extrovertidas, né? Pelo menos isso, extroversão e introversão, que a gente tem encontro isso dentro dos temperamentos, né? E a conformidade clássica dos 4 temperamentos não tem como errar. Você pode encontrar aportes e tal, coisa assim, mas dentro dessas 4 você não tem como errar. Considerando uma leitura tomista ainda, você fica mais seguro ainda sobre esse assunto, né? Então esse é o recado que eu tenho que dar, sabe?
é aquele que está na academia, estuda psicologia. Eu, eu até acho interessante, acho que dá para realmente botar esse assunto aqui para encerrar mesmo o episódio, né? Porque é um episódio mais acadêmico. Eu acho que essa é a minha única oportunidade para poder falar sobre isso, né? Basicamente. Dentro de uma continuidade dos nossos episódios, né? E tal. Quando eu apresentei meu TCC, né, dos temperamentos, meu coordenador de curso, ele foi à banca, ele foi parte da banca do meu TCC. Ele falou assim: Epson, você me surpreendeu, porque quando eu ouvi sobre os temperamentos, quando eu fiz meu curso de psicologia, eu fiquei um pouco assim, sabe? Pô, temperamentos, parada simples, sabe? Pô, a gente já tem teorias muito mais avançadas, coisas muito mais complexas do que 4 temperamentos. Quando eu vi isso na faculdade, eu só, né? Eu li por ler e quase como se fosse um conto, sabe? Mas a complexidade que você colocou aqui, né? No seu trabalho, fez a entender que isso faz sentido. Porque é uma parte de um todo. Os temperamentos são uma parte de um todo, né? Então, eu acho que isso, pra mim, foi o suficiente de ouvir, sabe? Perceber que alcançou, né, pessoas que... Porque é muito desconhecido, né? A complexidade da teoria dos temperamentos é muito mais complexa do que o que a gente vê em card do Instagram, né? Não é tão simples assim. Dá para trabalhar muita coisa dentro disso e é uma ótima ferramenta dentro da clínica. E quando a gente for falar sobre filmes, cinema, Dani, uma das coisas que eu vou falar vai ser justamente o temperamento de cada personagem. E às vezes personagens que passaram por traumas, né, muito, muito marcantes. E que aquilo fez com que ele tivesse um outro tipo de comportamento que não fosse conforme seu temperamento inato, né, que ele nasceu. Mas a alma aprendeu um novo tipo de temperamento, né? Um tempero novo, né? A alma colocou um tempero novo dentro desse prato, né? Vamos dizer assim. Porque temperamento é isso, né? Tempero. Basicamente o sentido, ótimo, né? ótimo signo, né? Combina, temperamento, tempero. Justamente. Tem ligação. Tem toda a ligação, né? Então é isso, Dani. Obrigado por esse episódio de hoje. Acho que foi um pouquinho longo, mas também, né? É um episódio acadêmico. Os alunos aí já, né, tem aula de 50 minutos, 1 hora, então tá meio que por aí, né? Então... E ainda tem a vantagem de colocar em 2 vezes, né? Para ficar um pouquinho mais rápido para ouvir. É ótimo. Quem sabe, né? Pois é. Bom, então agradeço, Dani, a sua presença, tá? Eu espero você para o próximo episódio. No próximo episódio... Eu que agradeço, né? Muito bom poder falar sobre esse assunto contigo. Sim, sim. Eu vou até dizer aqui, né, o próximo episódio, tá? O assunto do próximo episódio será sobre escrúpulos. Sobretudo os escrúpulos exagerados, beleza? Mas eu vou explicar lá no outro episódio por que eu chamo de exagerado. E Dani também vai falar suas experiências relacionadas aos escrúpulos, de atendimento. E aí vai ser um episódio, né, mais voltado, né, para o público leigo, realmente, porque é algo que a gente queira ajudar, né, as pessoas. Isso aí. Isso aí, então. Obrigado, tá? A todos que ouviram até aqui. Até a próxima. Até a próxima, vocês que estão ouvindo, e até a próxima, Dani. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima para você, Epson. Até o próximo episódio. Até. Tchau.